Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre as penas de morte no Brasil cristão e dar alguns detalhes interessantes sobre a legislação penal das ordenações filipinas. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like e o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. A legislação brasileira, portuguesa e espanhola, conhecida como as Ordenações Filipinas, punia boa parte dos crimes com a pena de morte. O roubo, o adultério, a homossexualidade, o falso testemunho, a masturbação, dormir com alguém de outra religião, todo esse tipo de coisa causava pena capital. E como eram estas penas capitais? Vamos descrevê-las com exemplos. Uma das penas capitais era chamada de fogo em pó. E homossexuais, na lei esse crime era designado como sodomia, mulheres lésbicas, pessoas que cometeram incesto ou zoofilia e também falsificadores de moeda, recebiam esta condenação. O condenado ao fogo em pó era queimado vivo e os seus restos mortais carbonizados eram triturados, até que se transformassem em pó, que seria dispersado em algum lugar. O morto por fogo em pó perdia o direito a uma sepultura e à memória, e seus familiares eram condenados junto com ele por infâmia, e seus bens e os bens dos familiares eram confiscados pela coroa. No rol de crimes sexuais também estava a masturbação, na lei Molice, cuja pena era a do degredo nas galés, a trabalho forçado, e o condenado era colocado em navios, acorrentados pelos pés e obrigados a remar pelo tempo que os juízes determinassem, o que poderia ir de alguns meses a mais de 10 anos. O crime de adultério era punido com a morte, e o marido que pegasse sua mulher no ato do adultério poderia matá-la. Mas só poderia matar o adúltero se ele não fosse um nobre. Mas caso ele fosse um nobre, ele deveria ser conduzido às forças policiais para ser julgado. Nesses estados cristãos, o culto religioso deveria ser cristão obrigatoriamente. E o homem que estivesse cultuando ao modo dos escravos, por exemplo, ou seja, que estivesse ali invocando alguma divindade africana, seria morto. Caso fosse um judeu ou muçulmano escondido e fosse denunciado, receberia açoites em praça pública no Pelourinho e pagaria multas. No Brasil havia também a morte natural para sempre. Nela, o réu tinha suas mãos decepadas e em geral sofria açoites e mutilações e depois era enforcado, devendo ficar pendurado na forca, apodrecendo em praça pública, à vista de todos, até cair de podre sobre o solo. Depois de cair, sua carne era arrancada dos ossos, sendo conduzidos até a igreja e no dia seguinte o soterravam numa tumba. Crimes que eram condenados com a morte natural para sempre eram, por exemplo, quando um escravo atacava o seu senhor ou um filho atacava seu próprio pai por alguma razão. Na morte natural cruelmente, o condenado era morto, esquartejado e seus restos mortais expostos, seus bens confiscados e os efeitos da pena atingiam até sua quarta geração. Nestas mortes, açoites eram aplicados e um laço de baraço, ou seja, de forca, lhe estrangularia o pescoço. E na morte natural com pregão pela cidade ou vila, o réu, depois de morto, era levado ao lugar mais público da cidade e aos sítios de maiores povoações, esquartejado e pregado em postes altos, até que o tempo o consumisse, apodrecendo em praça pública ao olhar de todos. Nosso Tiradentes foi condenado sob esse dispositivo. Os furtos eram punidos com pena de morte natural. Morte natural era um simples enforcamento. Falar mal do rei implicava em pena de morte. O cristão que se deitasse com uma judia ou muçulmana deveria morrer por isso. Vai um joguinho aí, colega? Nem pensar. Os jogos eram coisas infernais e suas penas eram pecuniárias. Se pagaria uma boa multa para aprender a não jogar mais. Judeus e muçulmanos deveriam andar no reino cristão marcados. Os judeus com um chapéu amarelo e os muçulmanos com um pano vermelho no ombro direito. Liberdade de expressão? Não, amiguinho. Esse lance de liberdade de expressão é coisa da Revolução Francesa, que é bastante odiada aí pela direita. Os livros eram proibidos no reino cristão e, por consequência, toda e qualquer publicação não autorizada. A imprensa livre foi conquistada à força contra a vontade dos estados cristãos. Nos estados cristãos,
Os negros, enquanto escravos, não eram e não tinham estatuto de seres humanos. Eles tinham estatuto reificado, estatuto de coisa. A mentalidade dos 600, ainda que assentada sobre a religião cristã, pois as ordenações tinham um forte caráter religioso, não previa que se poderia, se tratando de um ser humano, cuidar ou tratar dos escravos, seus problemas de saúde ou algum defeito físico que eles tivessem, mas se recomendava devolver a coisa comprada ao vendedor, caso se acusasse que foi comprado com algum problema de saúde ou outro, mesmo dentro de um prazo tão longo quanto 6 meses. Tonéis de vinho, de azeite, cavalos, moinhos, tudo era equiparado e colocado no mesmo estatuto existencial de um escravo. Por fim, podemos falar sobre os degredos. Os degredos poderiam ser perpétuos ou temporários, onde os condenados eram enviados para a África ou para a Índia ou para o Brasil, jogados nesses lugares, devendo ficar sem qualquer amparo pelo tempo que tivesse sido estipulado pelos juízes. E assim, meus amigos, terminamos mais um vídeo. E fica aí a reflexão para vocês pensarem sobre o que seria viver num estado religioso, num estado cristão, ou como foi viver realmente sobre leis espirituais. Bom, pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.